Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Online, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 5. Livros. O homem que não lê bons livros não tem vantagem sobre o homem que não sabe ler. Mark Twain, 1835 a 1910. Livros podem abrir a porta e mostrar um mundo de novas ideias. Em muitos casos, os livros também podem mudar seus pensamentos e visão de vida. Livros contêm inúmeras histórias de jovens que superaram adversidades e chegaram ao topo, exemplos com os quais você pode se identificar e que sem dúvida o animarão e inspirarão a aprender com os outros, obter a melhor educação possível e fazer alguma coisa digna de si mesmo. Quando você lê histórias inspiradoras, livros de desenvolvimento pessoal, biografias e autobiografias, provavelmente escuta uma voz interior dizendo que você também pode alcançar o sucesso. Lendo sobre o sucesso de outras pessoas e aplicando a visualização, você pode ver que as possibilidades de se tornar grande, como outros se tornaram, estão presentes em sua vida, mesmo que pareça que aqueles outros tinham bem poucas oportunidades de alcançar o sucesso. Um livro pode despertar o gênio interior e permitir a realização de coisas maravilhosas, embora no início da vida a pessoa parecesse não estar fadada a grandes feitos. Os livros podem não só despertá-lo para o conhecimento de suas possibilidades, mas também criar o que Napoleão Hill e outros escritores chamaram de desejo ardente de realizar o tipo de grandes feitos com os quais muita gente apenas sonha. Livros podem induzir você e outros a expressar o que tem de melhor internamente, em vez de se contentar com realizações menores. No popular livro de William M. Thayer From Log Cabin to the White House, Life of James A. Garfield, escrito em 1881, o leitor é informado de que a vida de grandes homens é uma inspiração para os jovens. Esses grandes homens têm dentro deles perseverança, honestidade e outras virtudes necessárias ao sucesso. As qualidades de homens bem-sucedidos são verdades simples que eles demonstram por intermédio de seus feitos. Que melhor maneira pode haver para a curiosamente jovem aprender sobre sucesso senão estudando homens e mulheres que se tornaram bem-sucedidos pelas escolhas que fizeram e pelas ações que desenvolveram? Ralph Waldo Emerson escreveu: não existe propriamente história, só biografia. Se a afirmação de Emerson é verdadeira, ler e aprender com aqueles que alcançaram o sucesso é uma aventura lucrativa. Aprender sobre homens e mulheres bem-sucedidos nos negócios, na arte, na medicina, na educação ou em outras áreas que beneficiam a humanidade vai incentivar o leitor a se tornar bem-sucedido também. O verdadeiro motivo para ler sobre homens e mulheres bem-sucedidos é aprender como eles chegaram ao sucesso. Essas biografias são todas verdadeiras lições de vida das quais o leitor pode extrair ideias e exemplos transformadores. Livros. Polly Yemenique cresceu pobre na Nigéria, um cenário longe do ideal para o sucesso. Polly leu os livros de Napoleão Hill e confere a eles o crédito por seu sucesso. Doutor em economia, Polly é presidente e CEO da Neros Pharmaceutical Company e humanitário e filantropo de destaque. O Nero Soccer Complex, na Nigéria, é resultado de suas contribuições. Como resultado de ter lido os livros de Napoleão Hill, Polly doou mais de $250 milhão para a Fundação Napoleão Hill, uma entidade sem fins lucrativos. Isso mostra o poder dos livros e o caminho para o sucesso. Porém, os livros nos dão não apenas histórias ou exemplos que dizem o que fazer. Como na Bíblia, ou em clássicos como as fábulas de Esopo, o leitor pode encontrar dois tipos de histórias completamente diferentes. Você deve absorver não só as histórias usadas como exemplos positivos, mas também aquelas usadas como exemplos negativos ou avisos. Basicamente, um tipo de história nos diz para fazer o que as pessoas fizeram, o outro nos diz para não fazer o que as pessoas fizeram. Antes de deixar um legado, tenha certeza de que as histórias que vai deixar são exemplos, não avisos. O título de um livro pode ajudar a chamar atenção para esse livro. Com certeza, é o caso do clássico best-seller de Napoleão Hill Think and Grow Rich. Esse livro ainda vende centenas de milhares de cópias no mundo todo todos os anos. Por melhor que seja o título, Think and Grow Rich teria sido um sucesso com quase qualquer título, porque não é só o que está impresso na capa, mas o que está dentro dele é que faz de um livro um sucesso ou um fracasso.
De qualquer maneira, não consigo imaginar nenhum leitor potencial que não fique intrigado com a promessa inerente no título de Hill. Também penso em livros contemporâneos como O Segredo e Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes como exemplos que atraem o interesse das pessoas apenas pelo título. Todos os bons livros de desenvolvimento pessoal ou sobre sucesso devem ter histórias que atiçem a imaginação do leitor. A esmagadora maioria desses livros relata histórias de indivíduos que começam em circunstâncias menos que favoráveis, mas alcançam o sucesso em diversas áreas do empreendimento humano. Todas as histórias de homens e mulheres bem-sucedidos mostram que essas pessoas exercitaram vontade implacável, se concentraram em objetivos dignos e foram persistentes enquanto seguiam de estágios mais humildes para posições de grande serviço e reconhecimento. Essas histórias verdadeiras mostram como homens e mulheres, às vezes começando na pobreza, costumam se esforçar diante de fracassos que teriam dado a muita gente motivo, ou desculpa, para desanimar e desistir. Histórias de pessoas que vão do fracasso ao sucesso servem como exemplos do que pode acontecer e dos resultados de uma marcha à frente contínua. Em fevereiro de 2004, eu estava em Palm Springs, Califórnia, e ouvi o finado apresentador Art Linkletter falar sobre o progresso ocorrido durante sua vida. Linkletter nasceu em 1912, quando a expectativa de vida de um homem nos Estados Unidos era de aproximadamente 47 anos, hoje está em torno de 78 anos. O aumento da expectativa de vida ocorreu no século XX. Esse tremendo progresso foi possibilitado por homens e mulheres que desenvolveram seus poderes ocultos para a melhoria da humanidade. O próprio Art Linkletter foi um exemplo perfeito. Ele viveu até quase os 100 anos, inspirador e produtivo até o fim. Linkletter será lembrado para sempre por seu grande best-seller Kid Say the Darndest Things, que se tornou parte da linguagem corriqueira dos norte-americanos. Meu finado amigo Charles Tremendous Jones, um autor conhecido, palestrante de primeira e proprietário da Executive Books, era amante, colecionador e vendedor de livros. Charlie foi tão influenciado pelos livros que doou milhares e milhares deles. Quando encontrava um livro que considerava ter uma mensagem valiosa, muitas vezes mandava não uma cópia gratuita para os amigos, mas uma caixa ou mais para distribuição, de forma que outros pudessem se beneficiar da mensagem. Charlie também provou seu amor pelos livros com as doações para a Faculdade Bíblica de Lancaster, em Lancaster, Pensilvânia, cuja biblioteca tem seu nome. Se você telefonar para a Executive Books no 1-800-233-2665 e tiver a sorte de ter que esperar para ser atendido, vai ouvir uma gravação deliciosa sobre livros enquanto estiver esperando. Alguém uma vez disse que líderes são leitores e, quando disse isso, mandou uma mensagem poderosa. Como prova dessa mensagem, Life is Tremendous, de Charlie Jones, vendeu mais de 2 milhões de cópias e a leitura obrigatória no campo do desenvolvimento pessoal. Antes de me tornar diretor executivo da Fundação Napoleon Hill, eu era curador da fundação, e o falecido W. Clement Stone era presidente do conselho. Fazia questão de me sentar ao lado de Stone nas reuniões do conselho e em outros eventos, como no lançamento do Napoleon Hill World Learning Center na Universidade de Purdue e Calumet, em Ramon, Indiana. A Fundação Napoleon Hill era uma das maiores contribuintes da escola. O World Learning Center abriga os preciosos arquivos de Napoleon Hill. Dali a diretora Judith Williamson supervisiona o conteúdo educacional da Fundação Napoleon Hill, que inclui aulas, seminários, cursos online e educação extensiva em penitenciárias. As origens de W. Clement Stone forneciam poucas indicações de que um dia ele seria tão rico que poderia doar várias centenas de milhões de dólares para causas de caridade antes de morrer, aos 100 anos de idade. Stone cresceu na perigosa zona sul de Chicago com a mãe, que ficou viúva antes de Stone ir para a escola. Aos 6 anos, Stone estava nas ruas de Chicago vendendo jornais para ajudar nas despesas da casa. Aos 13, tinha a própria banca. A vida de Stone mostra as lições que ele aprendeu pela experiência e nos livros. Clement Stone era grande leitor e colecionador de livros. Jovem, leu os livros do tremendamente bem-sucedido Horatio Alger, leu mais de 50 obras sobre sucesso e mais tarde chegou a ter várias centenas de publicações do gênero em sua biblioteca, que doou para a Fundação Napoleon Hill com milhares de outros livros de sua coleção. Essa valiosa coleção se encontra no Napoleon Hill World Learning Center. Stone leu Think and Grow Rich quando foi lançado, em 1937.
deu o livro para seus empregados, e sua seguradora cresceu de um investimento de $100 para uma empresa bilionária. Stone passou mais de 60 anos elogiando a obra de Napoleon Hill e seu efeito positivo. Ele até usou como ticker de sua empresa na bolsa de valores as letras PMA, de Positive Mental Attitude, atitude mental positiva, um dos princípios do sucesso. Colecionei os livros de Horatio Alger e li as histórias sobre garotos que se tornaram bem-sucedidos e histórias sobre as qualidades humanas de persistência, honestidade e trabalho duro. Não só descobri que Stone lia e colecionava livros como os de Horatio Alger, mas também que James Oleson, amigo de Stone e presidente da Fundação Napoleon Hill, também lia e colecionava os livros de Horatio Alger. Pessoas bem-sucedidas são leitoras, e leitoras são líderes. Se você não conhece Bernard Baruch, seria uma boa ideia ler sua autobiografia, My Own Story. No prefácio, Baruch conta que conheceu 7 presidentes dos Estados Unidos, de Woodrow Wilson a Dwight D. Eisenhower. A autobiografia foi escrita quando Baruch tinha 87 anos. Na juventude, ao ver as realizações de outras pessoas, foi levado a tentar fazer a mesma coisa. Baruch conta ao leitor que descobriu que fracassos e erros eram professores muito melhores que o sucesso. Nunca é demais ressaltar a importância de ler bons livros, como biografias, autobiografia, volumes de desenvolvimento pessoal e outras obras variadas, para ampliar sua educação. Segue aqui um artigo de Judith Williamson sobre leitura, publicado no número 109 da e-zine da Fundação Napoleon Hill, em 20 de fevereiro de 2009. A e-zine é publicada semanalmente pelo Napoleon Hill World Learning Center da Universidade de Purdue e Calumet. Para fazer a assinatura semanal gratuita da e-zine, visite www.nafil.org. Queridos leitores, se vocês não fizerem nada mais que ler para uma criança, já estarão prestando um grande serviço. Dizem que leitores são líderes, e para formar um leitor é preciso despertar desde cedo o amor pela leitura. Confesso que sou obcecada por livros. E vou contar um segredinho. Don Green, diretor executivo da Fundação, também é. Nós dois simplesmente amamos livros e leitura. Don se gaba de ter vários livros de cabeceira que lê simultaneamente. Meu marido afirma que tem uma boa parte da biblioteca do Congresso em nossa casa. Prefiro a literatura de desenvolvimento pessoal por causa do meu trabalho, mas meu interesse geral pelos livros é variado. Acredito que minha mãe chamou minha atenção para a leitura e para o que os livros podem fazer por uma pessoa muito antes de eu saber ler. Em um e-mail que recebi recentemente do Dr. J. B. Hill, neto de Napoleon Hill, ele me esclareceu a respeito de questões educacionais que descobriu enquanto fazia um trabalho de genealogia sobre a família Hill. Ele afirmou: as mulheres sempre foram a fonte da educação essencial na família Hill. Minha mãe, irlandesa, me ensinou a ler, minha avó ensinou meu pai a ler antes de ele ter 5 anos, minha bisavó emprestada civilizou e educou Napoleon, e minha trisavó provavelmente educou o pai de Napoleon. Na semana passada, vi minha esposa, Nancy, ensinar nossa filha a ler e percebi que isso não vai mudar nessa geração. Tenho o papel de protetor, provedor, disciplinador, instrutor de ética e pai, mas Nancy é a verdadeira professora dos meus filhos. Eu respondi o seguinte: parece que você realmente pesquisou a história da família Hill e descobriu tendências que beneficiarão as futuras gerações. Minha mãe também me ensinou a ler. Eu era preguiçosa no primeiro ano, porque minha mãe lia muito para mim, e eu adorava. Era um dos meus passatempos favoritos. Porém, quando a professora ameaçou me reprovar porque eu não sabia ler, minha mãe retrucou: como assim, ela não sabe ler? Nós lemos o tempo todo. Quando cheguei em casa depois daquela memorável reunião entre mãe e professora, minha mãe me censurou por não ler e intuitivamente soube o que fazer. Link do próximo capítulo na descrição. De agora em diante, vou ler seus livros favoritos, mas só páginas alternadas. Você vai ter que ler uma página depois que eu ler uma. Foi o bastante para me transformar em leitora ativa, em vez de ouvinte passiva. Minha mãe, que fazia aniversário no dia 20 de fevereiro, faleceu em 1990, mas vive em meu coração todos os dias. Era mais inteligente que todos os professores com diploma e experiência em ensino. Como as mulheres da família Hill, minha mãe conhecia o segredo para acender a lâmpada do aprendizado. E isso fez toda a diferença para cada um de nós, não é?
Hoje, depois de ter sido uma aluna de primeiro ano que não queria ler, tenho licenciatura de especialista em leitura e ensino fundamental e médio, entre outros certificados. Além disso, sei que o melhor professor é aquele que está mais próximo do aluno, e não em cima do pupilo relutante tentando empurrar a educação goela abaixo. Seja com uma máquina de escrever, seja com um livro de histórias, um professor esperto sabe como despertar o desejo de aprender na criança e colocá-lo em ação produtiva. Queria que as famílias percebessem isso e usassem a magia dentro de seus filhos para desenvolver seu potencial. Parece que sua esposa está fazendo um ótimo trabalho com seus 2 filhos. Parabéns! Compartilhando essas 2 histórias pessoais com vocês, espero que comecem a entender a importância da leitura na vida de uma pessoa. Bons livros levam a bons pensamentos, que criam boas vidas. Não desperdicem a oportunidade de ser um leitor. Onde mais vocês podem ter uma lição direta de um especialista? É o melhor negócio do planeta. Escolham um livro e leiam. Garanto que vão aprender muito. As mães não erram. E J. B. Hill, Don Green e eu damos à leitura o nosso mais forte aval. Seja o seu melhor sempre. Judith Williamson, diretora do Napoleon Hill World Learning Center. Em seu clássico poema-livro Dom Juan, Lord Byron escreveu: uma pequena gota de tinta faz milhares, talvez milhões de pessoas pensar. Ler os livros certos deve fazer você pensar, aprender com os outros, sentir-se inspirado a ponto de escolher um propósito digno de vida, fazer planos e entrar em ação para chegar ao sucesso. Bons livros podem ajudar a planejar sua vida. Em um romance, o autor escreve a história e o fim. Ler um livro de desenvolvimento pessoal permite ao leitor preparar sua vida e escrever seu fim. Leia o livro como se o autor tivesse escrito para você. Sublinhe frases interessantes. Faça cartões com informação importante e coloque-os onde possa ver todos os dias. Estejam em cima da mesa, no bolso ou em algum outro lugar, o fato de poder reler as mensagens com frequência vai gravá-las no seu subconsciente. Volte e leia o material regularmente. É provável que você não tenha aprendido o alfabeto ou a tabuada na primeira tentativa, e não é diferente no caso de informação valiosa que vai ajudá-lo na estrada para o sucesso. Aprendi que ler bons livros conduz a um futuro melhor e a uma vida de propósito digno, e você pode aprender essa mesma lição importante. Quando se faz planos para o sucesso, é absolutamente necessário manter um bom programa de leitura. A leitura não deve se limitar a livros, deve incluir vários tipos de material. Por exemplo, se sua área é a financeira, bancária ou de investimentos, você precisa ler constantemente, para permanecer atualizado. Leia também biografias de homens e mulheres bem-sucedidos do passado e do presente. Você pode aprender com Carnegie, Rockefeller e outros gigantes do passado. Os líderes financeiros atuais, como Warren Buffett e Peter Lynch, vão mantê-lo informado sobre assuntos que precisa conhecer. Imagine fazer o mesmo trabalho que pessoas que não têm um bom programa de leitura. Tendo esse programa, você se posiciona para ser um líder, em vez de seguidor, em qualquer empresa ou organização em que escolher trabalhar. Um bom amigo e mentor, James A. Brown Jr., conhecido pelos amigos apenas como Jim, uma vez me contou a seguinte história. Lembro que no 7º ano fui incentivado a ler livros. Foi a primeira vez que fui testado em termos de nível de aprendizado, e adivinhe. Eu estava no 7º, mas o resultado do teste foi de 5º ano. Minha professora disse à classe que faria um registro dos livros que líamos, colocando uma estrela ao lado de cada nome cada vez que lêssemos um livro e entregássemos um relatório de 2 páginas. No fim do ano, ninguém da minha turma estava nem perto do número de livros que eu tinha lido. Eu e minha irmã éramos criados por minha mãe com $125 mensais, e eu sabia que enfrentava a pobreza todos os dias. Eu trabalhava em qualquer coisa, inclusive consertando pneus ou o que fosse, para ganhar dinheiro, e desenvolvi uma ética de trabalho que me acompanha até hoje. Jim também continuou lendo. Concluiu a escola Grundy, localizada nas montanhas do sudoeste da Virgínia, onde a pobreza passada de geração em geração era comum. Depois frequentou a Virginia Tech, em Blacksburg, onde se formou em engenharia. Jim começou a trabalhar em uma companhia de carvão por $600 mensais, mas tinha planos muito maiores para sua vida.
Aos 29 anos, havia fundado a própria companhia de carvão e organizado um banco. Entre suas realizações, além de minerar carvão e escavar em busca de gás natural, ele cria alguns dos melhores cavalos árabes do mundo. Jim também obteve sucesso em projetos de urbanização e na manufatura em grande escala. Jim Brown se enquadraria na definição de sucesso de qualquer pessoa, ainda está casado com a namorada dos tempos de faculdade, Bliss, e eles são pais de um filho e uma filha que também já são bem-sucedidos. Se o sucesso começa em casa, ele é um exemplo perfeito. Nem consigo imaginar como teria sido a carreira de Jim se a professora do 7º ano não o tivesse incentivado a ler. Adivinhe, Jim ainda hoje é um ávido leitor de bons livros, livros de todos os tipos e categorias. Em 1995, a cantora, compositora e atriz Dolly Parton procurava um jeito de ajudar as crianças de seu condado natal de Sevier, no Tennessee, a se tornarem melhores leitoras, aprenderem a amar os livros e levar livros para casa. Sevier fica no leste do Tennessee, é um território montanhoso logo além da fronteira com o estado onde estou agora escrevendo isto. Então, em 1996, Dolly Parton e sua fundação Dolivol lançaram o programa do livro infantil chamado Biblioteca da Imaginação. Em poucos anos, o programa cresceu a ponto de enviar milhões de livros para mais de 40 estados norte-americanos e para o Canadá e Reino Unido. Christy Krause, diretora regional da Fundação Dolivol, que opera o programa Biblioteca da Imaginação, é nativa do condado de Wise. Ela é responsável pelo contato que levou à criação da Biblioteca da Imaginação, primeiro em Wise, depois nos outros condados do sudoeste da Virgínia. A ligação de Dolly Parton com o sudoeste da Virgínia parece natural. A região é montanhosa e tem alto índice de evasão escolar, como Sevier, o que leva a um círculo vicioso de pobreza e baixos níveis de autoestima em boa parte da população. Muita gente no sudoeste da Virgínia conhece Dolly desde que ela, ainda adolescente, apareceu em uma emissora de TV de música country assistida em Wise e arredores. Hoje ela é conhecida no mundo todo, não só como apresentadora de talento inigualável, mas também como educadora e filantropa que compartilha seus sonhos e esperanças com outras pessoas por meio dos livros. Dolly Parton compõe e canta música country, estilo apreciado pela maioria das pessoas nas montanhas do leste do Tennessee, onde ela cresceu, e do sudoeste da Virgínia. Dolivol, o parque temático que ela fundou na entrada das montanhas Great Sock, é um local de férias favorito entre os moradores do sudoeste da Virgínia. Mas a visão e generosidade de Dolly Parton são sentidas muito longe dos nossos familiares vales entre as montanhas. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.